Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! É com alegria e hoje, pela graça de Deus, mais este momento onde vou ministrar a palavra de Deus. Agradeço essa oportunidade que Deus me deu. E a vida do pastor Wagner também. Me dá essa oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus. Irmãos, é interessante que durante todo o momento que o pastor Wagner subiu neste altar, várias coisas que ele ministrou já fazia até referência dessa palavra ao qual hoje eu vou trazer para os irmãos. Daqueles que muitas vezes estão ficando distantes da presença de Deus, não estão buscando a Deus. E durante o que ele estava falando, vinha ao meu coração e eu ficava só pensando, olha só como Deus comunica as coisas. Porque durante ele ministrava, eu ia lembrando do momento, do estudo que eu fiz, do momento de oração, onde Deus falava comigo. Então nós vemos que Deus está falando conosco, com cada um de nós, para que possamos entrar na palavra, buscar muito mais a palavra, para sermos abençoados. Porque se mantemos distantes da palavra de Deus, não há como nossa vida prosperar, não há como crescer em Cristo, e não há como nossa vida ser transformada, porque não conhecemos a esse Jesus que transforma, que habita sobre as nossas vidas. Com isso, meus amados, precisamos nos firmar em Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a pegarem a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Essa palavra de hoje, meus amados, o tema é fé e perseverança, correndo em direção ao alvo. Hoje, durante o dia, orando, para que Deus dissesse ao meu coração qual é a palavra que eu ia trazer para os irmãos. Essa palavra, quando eu a olhei, Deus falou fortemente comigo sobre a fé e a perseverança. E nós vemos em Filipenses, Paulo dizendo para que nós busquemos a palavra e em perseverança, não desistir nunca. E vemos também que em nenhum momento Deus nos abandonou. E durante que eu fui orando, é tremendo porque Deus ia visitando, eu ia estudando, ia parando, ia meditando, ia orando. E até tem um momento até que eu falei com o pastor, porque no momento ali eu encontrei uns fundos de oração. Naquele momento você ministrava mais ainda dentro do seu coração, aonde a entrega era por completa, por inteira, e pedia para Deus abençoa, para que eu possa trazer essa palavra para os irmãos. E assim diz a palavra, meus amados, Filipenses 3, 12 ao 17, diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresse-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que ao
devemos pensar dessa mesma maneira, porém, se em alguns aspectos pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhamos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vividos. Amém? Amados, nós observamos nessa palavra que Paulo diz para sermos imitadores de Cristo, para alcançarmos a graça. Quanto mais permanecemos, quanto mais buscamos a Cristo, mais recebemos a recompensa. Nós observamos no versículo 14, meus amados, quando Paulo vai dizer: apresse-me em direção ao alvo, a fim de ganhar um prêmio. Nós possamos ver também que esse prêmio pode ser substituído por recompensa. Quanto mais nos aplicamos, quanto mais buscamos a Deus, mais ganharemos a recompensa em Cristo Jesus. Aqui, meus amados irmãos, eu vejo essa palavra como permanecer perseverante. Quantas vezes, amados, queremos esmorecer na caminhada para com Cristo? Não podemos em nenhum momento esmorecer, mas devemos permanecer firmes. Quando chegar em algum momento, você estiver passando por uma tribulação, você estiver passando por uma dificuldade, lembre bem, meus amados, permanecer firmes em Cristo Jesus. Paulo vai dizer nessas palavras para permanecer em direção. Lembre-se de que nos momentos de dificuldade você possa pegar a palavra de Deus e se entregar totalmente a ela. Porque no momento que Deus entrar no seu coração, você abrir seu coração para que Deus permaneça em ti, você vai ver que você vai passar por todas as tribulações sem dificuldades. Quero dizer com isso, meus amados, permaneça perseverante, porque a perseverança é uma das mais belas e maravilhosas virtudes na vida de um cristão. A perseverança é uma característica que compõe a base de tudo, de permanecermos firmes. É uma estrutura, um alicerce para permanecermos firmes e não esmorecer jamais, seguindo os caminhos de Cristo Jesus. Porque somente assim nós vamos garantir que nós vamos alcançar o sucesso, nós vamos alcançar as histórias que Deus tem para cada um de nós. Mas, amados, não podemos voltar jamais, permanecer firmes e caminharmos seguindo a Jesus. Quantas e quantas vezes vimos para o culto, ouvimos a palavra de Deus, de repente você sai desse culto hoje, desse domingo, fortalecido, mas chega depois da semana, você pega e esmorece. Amado, permanece com a palavra que vem do seu coração nessa noite, que é para permanecer firme diante da presença de Deus e esmorecer jamais. Amados, olhando para a palavra de Deus, você pode ver assim, quantas vezes Paulo já afirma para nós, ele passou dificuldades, mas ele permaneceu firme até o fim. Como o pastor agora há pouco ministrou para nós, esse vídeo que ele viu hoje, em que de repente você se denomina cristão, mas se você se sente ameaçado, você já nega Jesus. Amados, permanecer firmes, que desta maneira você encontrará a vitória. Eu sei, meus amados, quantos impedimentos tem para que você venha no culto, para que você venha ouvir a palavra de Deus. Até mesmo agora há pouco, o irmão chega até mim e diz assim: o carro quebrou. Irmão, são situações que vêm para que atrapalhem você vir a ouvir a palavra de Deus. Mas você não deve em nenhum momento deixar as circunstâncias, deixar as dificuldades virem para que você não venha ouvir a palavra de Deus. Porque de hoje você vai sair fortalecido. E durante a semana, até o nosso próximo encontro, você tem que continuar na sua casa, permanecer, buscar a palavra de Deus, para que você seja sempre firmado em Cristo Jesus. Porque assim, meus amados, você vai encontrar o sucesso que tem para a sua vida. De repente você está pensando assim: nossa, mas eu oro, eu busco, eu persevero, eu não encontro a graça, eu não recebo a graça, eu não recebo sucesso, eu não alcanço a vitória. Jesus está dizendo para você hoje, meus amados, permaneça firme. As dificuldades que possam haver, que possam acontecer na sua vida, permaneça firme, porque você vai encontrar a vitória. Eu digo para você, é um Deus que está conosco, é um Deus que tudo faz, basta apenas que abrir seu coração. Amados, ontem, por exemplo, foi um mover tremendo. Quem não veio perdeu, mas ontem o Espírito Santo habitou neste lugar e habita. Mas você que não
não veio, não sentiu a presença. Ontem o culto terminou por volta de umas 10 para as 11. Mas amados, pensa numa coisa maravilhosa que nem o horário nós vimos, porque foi uma sensação maravilhosa, a presença de Deus aqui no meio de nós. Amados, busque ser assim, no nosso quarto, buscar a Deus. Hoje eu comecei, meus amados, por volta mais ou menos da meio-dia, eu comecei a fazer meu estudo. Eu fui buscando. Só fui parar de fazer às 5 horas da tarde, meus amados, mas pensa que coisa boa você se deleitar diante da palavra de Deus. Pensa numa coisa gostosa de você estar ali, ouvindo uma musiquinha, aquelas orquestras de fundo, e meditando a palavra de Deus. Amados, é assim que nós devemos de ser. Nos entregar, abrir nosso coração para Deus, para que o resultado venha na nossa vida. Como que você quer receber o resultado se de repente você não se lança diante da presença do Senhor? Esse é o momento que Deus está dizendo para você: persevera e não desista, porque você vai alcançar o sucesso e a vitória. Aleluia! No versículo 12, Paulo diz para nós: não que ele tenha alcançado aquilo para que também foi alcançado por Jesus. Meus amados, você olhando para esse versículo, imagine, Paulo aqui está dizendo para nós que ele foi alcançado por Cristo Jesus. Mas para que ele seja alcançado por Cristo Jesus, algo ele fez, que foi abrir o seu coração e se lançar diante da presença do Senhor. E hoje o Senhor diz para nós: se lance, busque, não se esmoreça. Quanto mais você buscar a Cristo Jesus, mais você vai se levantar como homem e mulher de Deus. Amados, um dos mandamentos do Senhor, que será que você está obedecendo? Ide e pregai a minha palavra. Será que você está falando do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que você está dizendo da palavra do Senhor? É uma das coisas que Paulo não deixava em nenhum momento de falar, era Jesus Cristo. Na semana passada, meus amados, como colega de serviço, eu falava da palavra de Deus e surgiu mais um assunto lá. Aí eu falava para ela assim: infelizmente ela é católica, e ia falar para ela assim: tem uma coisa que ela se denomina cristã, mas infelizmente a Igreja Católica não ensina você a ler a palavra e você conhecer Jesus através do seu relacionamento com Deus. Amados, é tremendo, porque de um tempo para cá a nossa igreja está caminhando, como o pastor diz, com a nossa identidade. E é interessante porque eu sinto, a Regiane, uma aproximação maior ainda com o pastor Wagner, porque está havendo relacionamento. É dias então que acontece que a gente fica até mesmo com uma saudade, porque começa a ter um relacionamento que você não quer mais ficar distante. A mesma coisa acontece com Jesus. Se você tem uma pessoa que você caminha contigo, você quer ficar sempre perto dela, você quer sempre ouvir as palavras de Deus. E a mesma coisa que está ouvindo nosso relacionamento com o pastor Wagner, porque há uma mudança. Quanto mais você busca Deus, um relacionamento com Deus, você mais e mais ficar com Deus. É a mesma coisa no relacionamento. É isso que nós precisamos. Amados irmãos, vocês que estão aqui neste culto nesta noite, adorando o Senhor, buscando o Senhor, crie um relacionamento. Nós fomos com uma pregação terça-feira passada lá em São Paulo. Nós ouvimos falar um irmão que infelizmente ele interpreta as pregações da maneira dele, e ele diz que não precisaria ir numa igreja para buscar o Senhor, porque ele orava em casa. Mas amados, em vários textos da Bíblia, inclusive no Salmo, Deus fala: permanecer juntos, porque um será a fortaleza do outro. Se você não pensar, o irmão te ajudará, porque você está com Cristo Jesus. Amados, permanecemos juntos, porque aqui nós podemos considerar, nós somos uma família, e quando somos uma família, nós temos que buscar Cristo Jesus. Imagine, meus amados, quando chegar o momento final, aonde todos nós aqui unidos alcançaremos a plena graça do Espírito e seremos todos juntos arrebatados, porque conhecemos a Deus e estamos juntos vivendo o relacionamento em Cristo Jesus aqui na igreja. Amados, permanecer firmes na perseverança e no insistir. Amados, nesse versículo ainda, onde Paulo diz: buscando alcançar aquilo que também foi alcançado por Cristo Jesus, nós vemos
o que ele alcançou, as bênçãos que foram derramadas sobre a sua vida. Porque Paulo tinha um coração puro, Paulo tinha um coração que ele queria mais e mais buscar a Cristo, porque ele tinha conhecido aquele Cristo maravilhoso que habitou na sua vida. E é esse Cristo que hoje quer operar sobre a sua vida. Abra sua boca, se entregue, deixa Deus operar na sua vida nesta noite. Vemos aqui ainda que Paulo aspirava, não a vida só da vida na terra, mas qualquer valor dela. Não busquemos bens nem nada, mas ali nós vemos aqui Paulo buscando que o céu, porque ali é a nossa morada, o céu é a nossa morada. Quanto mais buscamos a Cristo Jesus, buscamos a morada eterna, onde alcançaremos quando o nosso coração permanecer mais firmes diante da presença do Senhor. Busque, meus amados, seja perseverante, busque muito mais e a vitória chegará à sua vida. Eu não sei o que você pode estar pensando nesta noite, as dificuldades que você passou durante a semana, mas eu digo para você, meu amado irmão, permaneça firme e você alcançará o sucesso. No versículo 13, nós observamos: uma vez que você encontra com Cristo, você esquece do que te aconteceu para trás. Nós vemos aqui no versículo 13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Amados, eu creio que muitos de nós viemos no mundo com problema, viemos com dificuldade, mas no momento que você encontra Cristo Jesus, aquilo que passou você deixa para trás e vive um novo. Porque quando você se entrega a Jesus, aquela ferida ela começa a ser cicatrizada, porque você conheceu a Cristo Jesus. Todas as suas feridas foram tratadas porque você conheceu a Cristo Jesus. Viva o novo, permaneça firme, avançando sempre. Libera o perdão tanto que está dentro de você, porque muitas vezes não liberamos o perdão e isso faz com que as dificuldades sejam maiores. Libera o perdão que há dentro de você, porque você pode perdoar aqueles que estiveram mal e aqueles que passaram pela sua vida. Assim você vai conseguir caminhar diante do Senhor. Meus amados, acredito que muitas derrotas na vida de muitos cristãos é devido que não permanecer em Cristo Jesus, ou seja, ele não persevera na palavra do Senhor. Quando as pessoas começam a caminhar, esmurecem, saem da igreja, muitas depois voltam. Eu vi essa semana um testemunho de pessoa que saiu da igreja e depois de um tempo ela voltou, e ela disse o seguinte: nesse tempo que eu fiquei longe de Deus, as coisas da minha vida eram terríveis, mas quando eu voltei para Cristo, a minha vida mudou. Então eu quero dizer, meus amados, nunca desista, permaneça sempre, porque eu digo, permaneça com Cristo, porque fora de Cristo você não terá nada, porque o mundo te oferece, mostra coisas maravilosas como se fosse uma flor, mas na verdade são coisas totalmente maquiadas. Mas Cristo não, Cristo é a verdade, Cristo é o caminho. Então tenha essa atitude, permaneça firme. Você perseverando, você encontrará um Cristo maravilhoso. Amados, eu posso definir a perseverança como conservar-se firme, ser constante, caminhar com Cristo, persistir sempre, desistir jamais. Prossiga, meu amado, continua, manter-se na palavra do Senhor, permanece, conserva-te, persiste, perdura, subsiste. Demonstrar perseverança, permaneça firme e permaneça sem lutar, que assim você terá este encontro maravilhoso com Cristo Jesus. E ainda, meus amados, quando optamos por esse caminho que é o Senhor, o inimigo fará de tudo para poder nos humilhar e tirar dessa
O mundo vai te oferecer coisas maravilhosas, mas somente Cristo te mostrará o caminho da salvação e o caminho da eternidade. Amados irmãos, eu digo para você nesta noite: optamos pelo caminho do Senhor, porque encontraremos a graça, encontraremos em Cristo aquilo que almejamos, a solução para nossos problemas, para nossas dificuldades. Tem pessoas muitas vezes que estão aí na sua casa com uma enfermidade, com um problema, mas por que não se abre a Cristo Jesus? Nós temos uma irmãzinha mesmo conhecida. Quantas vezes não falamos de Deus para ela, de Cristo? Mas ela até hoje prefere. Até esses dias ela estava internada. E falando de Cristo para ela, em nenhum momento, sabe, ela diz assim: eu vou, só promete, e não vem. Mas amados, quando você busca Cristo Jesus, não é que você só deve buscar a Cristo nos momentos de dificuldade, no momento dos seus problemas, você deve buscar a Cristo a todo momento. A todo momento. O Cristo Jesus é tanto para os sãos como para os doentes. Cristo quer receber a todos. Permanecer, meus amados, firmes, não desista jamais. Que eu digo para você: você alcançará todas as promessas de Deus para a sua vida. Jesus nos mostra ainda em Mateus, no seu capítulo 24, versículo 13. Diz assim, que a palavra do Senhor, quando você estuda, quando você vê vários versículos, fala da perseverança do Senhor Jesus. E nós vemos em Mateus 24, 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amados, essa é uma promessa do Senhor. Todos aqueles que permanecerem firmes será salvo. Amados, permaneça firme no Senhor. Não desista jamais. Jesus nos mostra aqui a importância de se perseverar e se manter fiel para alcançarmos a salvação que vem totalmente dele. Amados, qual foi as suas dificuldades? O que você pensou durante essa semana? Ou de repente, hoje mesmo, as dificuldades para vir para o culto? Amados, devemos buscar a Cristo Jesus, buscar perseverantemente a sua presença, termos um relacionamento com Ele, buscar muito mais de Cristo, para podermos alcançar tudo que Ele tem de salvação. Ainda aqui, meu amado, Jesus nos mostra esse ato de perseverar como um ato de amor a Deus por meio de Jesus Cristo. Quanto mais buscarmos a sua palavra, quanto mais buscarmos a Cristo, não vai haver, amados, é como que quanto mais buscarmos a Cristo Jesus, barreiras virão, dificuldades virão, mas quanto mais buscarmos a Cristo, essas barreiras, essas dificuldades serão passadas. Jesus conseguirá derrubar todas as nossas dificuldades, todas as nossas barreiras, para entregarmos por inteiro a Cristo Jesus. Todas as dificuldades serão vencidas, porque nós estamos buscando Deus que tudo realiza na nossa vida. Bênçãos, graças sobre nós, e nós estamos demonstrando o nosso amor, porque quando refletimos a Cristo Jesus, nós temos que refletir também o amor que está nele, em nós. Pessoas que estão ao nosso redor, terão que ver que nós estamos testemunhando a Cristo Jesus. Aquele amor que há em Cristo tem que estar em nós também, para amar nossos irmãos, para amar o próximo. Isso que é perseverar na palavra, conhecer a palavra, porque uma vez que Jesus está dentro de nós, um relacionamento maior nós temos com Jesus, e aí nós possamos refletir a presença dele em nós. Vemos na Bíblia, meus amados irmãos, que muitos homens e mulheres perseveraram e obtiveram a conquista da sua vitória e tiveram os sonhos realizados, porque aquele que permanece firme obtém a vitória, obtém a graça. Amados,
orando. Para que você deve estar orando? De repente, se você está falando, nossa, mas está demorando tanto para aquilo acontecer na minha vida. Jesus sabe das suas dificuldades, daquilo que você está pedindo. Jesus sabe. Mas de repente você fala assim, poxa, mas demorando tanto para acontecer isso na minha vida. Mas amados, Jesus está dizendo hoje para você: permanece firme, porque Deus vai realizar na sua vida aquilo que você está pedindo para Ele. Mas permanece firme. Esta é a palavra desta noite: perseverar. Nós temos alguns exemplos ainda na palavra que nós precisamos observar. Noé, meus amados, ele perseverou. Ele foi criticado, foi humilhado, desprezado, mas contudo lutou na construção da arca e salvou-se juntamente com sua descendência. Amado, se você fosse com olhos humanos olhar para uma situação dessa, Noé construindo a sua arca e aquelas pessoas criticando, falando, nunca tinha chovido naquele lugar, como é que ele ia construir uma arca? Mas amados, ele ouviu a palavra de Deus, foi obediente à palavra de Deus, construiu a arca, e ali ele salvou, juntamente com sua descendência. Amados, veja bem, até este homem, a perseverança deste homem em não abandonar a Jesus em nenhum momento, porque ele acreditou, ele ouviu ao Senhor Deus e permaneceu firme. Jesus diz hoje para você, meus amados, não desista, permaneça firme, alicerçado em Jesus Cristo. Amados, nós desejamos não ver nenhum de vocês fora da igreja. Nós queremos ver todos vocês aqui, comungando neste Cristo maravilhoso, onde aqui você é alimentado pela palavra de Deus. E quando você chega na sua casa, mais e mais você deve refletir. Esse Jesus que você recebeu aqui, você deve refletir lá na sua casa. Porque aqueles que ficaram na sua casa, aqueles que vão te ver no dia de trabalho, eles têm que ver que algo mudou em você, porque você passou a perseverar mais e mais em Cristo Jesus. Começou a falar da palavra do Senhor, começou a se alimentar da palavra do Senhor e começou a dizer, a falar para as pessoas que você conheceu esse Cristo maravilhoso. Amados, nós temos que sair deste culto, nós temos que sair no dia a dia, falando mais de Jesus, da experiência que tivemos com Jesus, desse Jesus que transformou a sua vida. Nós temos que ver pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que ainda não conhecem Cristo Jesus, pessoas que estão ao nosso lado sendo inflamadas pelo Espírito Santo que está em nós, amados. Quando nós conhecemos esse Jesus Cristo que está em nós, habita em nós, nós temos que pegar, levar esse Jesus para outras pessoas que ainda não conhecem, levar outras pessoas devem ser inflamadas por esse mesmo Jesus que nós conhecemos. Amados, você vai deixar esse Jesus somente com você? Você não vai partilhar ele com ninguém? Você vai deixar ele só? Você vai se esconder? Ficar se escondido e não vai oferecer esse Jesus para ninguém? Amados, deixe esse Jesus inflamar no seu coração. Persevere sempre, porque no momento em que você começar a ser esse reflexo de Jesus, a ser Jesus, muitas pessoas elas começarão a vir até você, a perguntar o que está acontecendo com você, essa mudança de vida, o que está acontecendo. Você vai dizer, é Jesus que está habitando na minha vida. Ainda, meus amados, podemos citar mais um de perseverança. O amigo Paulo tinha em seu coração uma mensagem. Ele dizia, os exórditos que permanecem na graça de Deus. Atos 13:43. Nós vemos aqui, meus amados, Paulo dizendo, permaneçam firmes na graça de Deus. Paulo era inflamado pelo Espírito Santo e também queria que outras pessoas sentissem a mesma sensação daquilo que ele sentia, porque Cristo habitou na vida dele. E hoje ele vai habitar em nós, amados. Eu quero ver neste culto, eu quero ver nesta noite uma inflamação, algo de poder de Deus hoje na sua vida. Eu quero ver você hoje dando sorrisos, gargalhadas, porque Deus vai habitar em você hoje. Já está habitando, basta somente você deixar Deus agir sobre você, para você também testemunhar esse Jesus maravilhoso. Nós vamos receber de hoje um pouquinho mais
tomamos como exemplo Cristo. Nós vemos Cristo, logo no começo do seu ministério, ele foi tentado por Satanás a não prosseguir, a desistir, mas ali ele venceu todos os obstáculos, porque Deus ali estava com ele, e ele já tinha a certeza do plano dele para a sua vida. Então, meus amados, Jesus venceu todos os obstáculos. Mateus 4, 10 ao 11. Veja só, meus amados, o que Jesus tem hoje para nós, que depois de ele ter vencido esta aprovação, as demais foi tranquilo para ele passar. Ele mais uma vez quer dizer para nós: ainda que você tenha as tribulações, as dificuldades, persevere, seja firme, porque você passando por uma tribulação, as demais serão vencidas, porque você encontrou a Cristo Jesus. Sejamos, portanto, perseverantes em todo o trabalho que fizermos para Deus, em toda a nossa vida. Tudo que você for fazer, meus amados, lembre sempre, você está fazendo para que Deus habite no seu coração, para que outras pessoas conheçam a Jesus, para que outras pessoas tenham essa mesma experiência com Jesus. Aleluia, aleluia. Nós vemos, meus amados, na caminhada do dia a dia, quando as pessoas estão vazias, muitas vezes ela até chega até nós e fala assim: nossa, mas há um vazio dentro de mim. Amados, este vazio é a falta de Cristo Jesus. E você, meus amados, muitas vezes, quando uma pessoa chegar até você e dizer assim: há um vazio dentro de mim, amado, não há dúvida, você já pode dizer para ela: conheça a Cristo. Você pode dizer este Cristo que está dentro de você, você pode mostrar para ela este Cristo que há em ti, para que ela seja impactada poderosamente por este Cristo. Imagine, meus amados irmãos, você tem 100% de Cristo, e de repente você dá 1% desse Cristo que você tem para aquela pessoa que ainda não conhece. Se você demonstrar essa alegria que há dentro de você para uma pessoa que ainda não conhece Cristo, é uma alegria profunda. Ela vai querer conhecer esse Cristo que você está mostrando para ela. Sejamos, portanto, perseverantes para fazer a vontade de Deus. Não deixe de perseverar jamais. Virá as dificuldades e os problemas. Em nenhum momento você possa esmorecer, mas levante-se e seja firme, meus amados. Haverá momentos de dificuldades, mas eu digo, quando você orar, Deus vai te levantar, porque você tem a Cristo Jesus. É um momento de dificuldade. Eu dizia para um casal, meus amados, de repente lá na sua casa, de repente há uma discussão durante o casal. Não adianta os dois ficarem batendo boca. Vá um para o quarto e começa a orar. Depois de 10 minutos você volta. A paz estará dentro da sua casa. Mas se você quer começar a discutir um com o outro, com certeza Satanás ali ele vai estar rindo da sua cara, vai começar a rir de você, porque você começa um a criticar o outro, um a falar palavras de ofensas para o outro. Mas se você, em Cristo Jesus, sai para o canto, começa a orar, eu digo para você, meus amados, naquele mesmo instante, Deus vai habitar sobre a sua vida. E eu quero dizer, meus amados, pela graça de Deus, eu posso dizer assim que eu estou vivendo muito mais de Deus na minha casa. Eu posso até dizer assim, que eu podia julgar a região como uma pimentinha, mas hoje, pela graça de Deus, houve uma transformação. Virou pimentão, aleluia! Mas hoje, pela graça de Deus, meus amados, até hoje um cafezinho ela fez para mim, está chovendo, meus amados irmãos. Meu Deus! Mas é bênção, irmão, eu estou vivendo, né? Aquilo lá, o meu pai espiritual está vivendo na casa dele. A maravilha do casamento, eu posso dizer, está refletindo lá em casa. Aleluia! Eu posso dizer a mesma coisa, meus amados, eu estou vivendo algo maravilhoso dentro de casa. E eu vejo que é a presença de Jesus em nossa casa. Então, ou seja, perseverar sempre, porque eu sei que Jesus está habitando sobre nossas vidas. E muitas outras, né, meus amados, casamentos restaurados, muitas coisas estamos vendo, bênçãos acontecendo. Eu creio, meus amados, se você permanecermos firmes e buscar a Deus, você vai ver algo de novo acontecer na sua vida. E se há dificuldades dentro da sua casa,
você pode ter certeza, serão transformados. As mulheres chegarão na sua casa e poderão testemunhar. O marido vai poder ver algo de novo na esposa, porque ela teve esse encontro com Jesus. Os maridos poderão chegar em casa e também a esposa vai poder ver algo de novo. Que você está perseverando, meus amados. Está perseverando, está alcançando a Cristo Jesus. Amados, tivemos alguns homens que insistiram em perseverar, deixando-se levar pelo pecado e a perda da comunhão com Deus. Posso citar para vocês algumas passagens, por exemplo, em Judas, por exemplo, em Mateus capítulo 27, nós vemos Judas não perseverou e ao trair Jesus ele se enforcou. Vemos também Ananias e Safiras que também pecaram e também se afastaram da comunhão com Deus. Amados, não podemos deixar de perseverar, porque, meus amados, Satanás, ele está olhando a cada um de nós a todo momento. Se você escurecer num momento, é o momento que ele pode te dar o bote. É como uma serpente que vem e pode te dar o bote. Ou então, meu amado, persevere, porque a perseverança nos conduz à salvação e nos torna santos. Colossenses 1:22. Ainda mais, meus amados, a perseverança nos torna seguro no caminho do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Olhem, meus amados, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, não podem nem para a direita e nem para a esquerda, permanecer firmes no caminho do Senhor. O caminho do Senhor é como uma estrada reta, aonde você deve seguir ao alvo. É como você acertar algo no alvo, permanecer firme, porque Jesus é o alvo. E a palavra do Senhor diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amados, esses abundantes é aquilo tudo que você recebeu do Senhor, a alegria que está em ti, que você possa aplicar isso na sua vida, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão, porque Deus vai te recompensar de tudo aquilo que você está fazendo. Deus está vendo aqueles momentos que você está no seu quarto, aqueles momentos que você tem no seu TSD, tempo sozinho com Deus. Deus está vendo aqueles momentos que você tem de oração. Deus está vendo a sua perseverança para continuar com Cristo Jesus. Deus está vendo tudo, meus amados. Você vai receber a recompensa. Você vai receber muito mais disso, mas permanece firme. Nós observamos as maravilhas da perseverança. A perseverança ela trabalha na natureza. As pessoas ao nosso redor vão querer muito mais. Esse mesmo Jesus que está em você, ela vai querer receber. Nós vemos também, meus amados, quando você persevera, o nosso comportamento ele é diferente. O cristão deve estar preparado a todo momento. Pois o cristão despreparado, ele é inconstante. E você viu ali na palavra de Deus diz que o cristão deve permanecer constante. Não pode viver em altos e baixos, porque senão ele torna-se vulnerável. Amados, imagina só, de repente, no dia de hoje, na sua casa está mais uma vez, de vez você teve uma briga lá com a sua esposa, veio do culto, não fez as pazes com ela. Meus amados, você está se tornando vulnerável. E como é que você quer alcançar as bênçãos de Deus na sua vida? Amados, hoje Deus está dizendo: você se conserte e persevere na palavra do Senhor, persevere no Senhor, torne-se resistente para vencer os obstáculos. Em 2 Pedro capítulo 1 versículo 4 diz: permanecer resistente para vencer todos os obstáculos, porque, amados, o inimigo ele é astuto, ele vai querer fazer com que você tem alguns obstáculos que você não consegue vencer. Meus amados, aquele que está em Cristo Jesus, ele é totalmente levantado. E se você então permanecer firme em Cristo, você será levantado como um grande homem, uma grande mulher de Deus, e todas as dificuldades serão vencidas, porque você tem Cristo na sua vida e é perseverante.
perseverança ajuda o cristão a vencer as provações e tribulações da vida espiritual. De repente pode dizer, mas será que é a vez? Será que eu venço as tribulações e dificuldades? Eu posso dizer, meus amados, que sim, porque isso está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Permaneceis firmes, porque você vai vencer as tribulações e as provações. Ainda mais, meus amados, a perseverança é sinal de vitória. Quando você persevera na palavra do Senhor, persevera nos caminhos do Senhor, você vai alcançar a vitória. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Ainda mais, meus amados, o cristão perseverante não pode se separar de Cristo. Persevera sempre. Permaneça firme em Cristo Jesus. Porque se você perseverar, você alcançará a Cristo. Sendo assim, você nunca pode pensar em separar de Cristo Jesus. Gálatas 5,4 diz isso. Porque se você se separar de Cristo, você se torna um caído. E vocês conhecem muito bem quem é o anjo caído? Satanás. Então você deve permanecer firme para Jesus permanecer em ti. A necessidade da perseverança vai ser em Mateus 24,13, como foi dito anteriormente. Temos uma ordem de Deus: aquele que perseverar até o fim será. Estou falando Bíblia. Aquele que permanecer firme será salvo. Só tem uma vozinha aqui atrás de mim só. Aquele que permanecer em Cristo será salvo. Persevere, meus amados. Vocês querem ter uma mudança de vida? Vocês querem alcançar a plenitude em Jesus? Você vai alcançar algo novo, algo que você vem pedindo. Persevera. A palavra de Deus, ela também nos adverte em relação à apostasia, que significa desviar-se da fé e desistir. Não podemos desistir jamais, porque a própria palavra do Senhor diz: quando desistirmos do caminho do Senhor, 7 demônios mais vêm sobre nossas vidas. Sendo assim, permanecer firmes na palavra do Senhor e buscando muito mais, e diz: não desviar jamais. Não podemos parar ou desistir, e sim devemos seguir olhando para o alto. E quem é o alto? Cristo Jesus. E mais uma vez está afirmando esta noite, meus amados, Ele é o alto. Ele é quem você deve buscar perseverantemente e não desistir jamais. Não há como demonstrar para você, meu amado, não há como eu colocar dentro de você a palavra do Senhor. Vai ter que ser pela tua busca, buscar o Senhor poderosamente na sua vida. De repente você vê aqui o pastor Wagner aqui falando a palavra de Deus, mas o que eu posso dizer é a nossa experiência com Cristo, meus amados. Quanto mais buscamos Cristo, mais maravilhas vemos na nossa vida. Você deve buscar perseverantemente a Cristo Jesus, não nos desviar nunca. Satanás anda enganando muita gente, seduzindo com as coisas do mundo. Não se deixe levar pelas banalidades desta vida, pelas camuflagens, porque o inimigo espera camuflar algo para você. Ele quer trazer como algo que seja bom para você, mas é mentira, porque aquilo que é bom pode ser ruim. O inimigo é astuto. Permanecer firme no Senhor, porque nas medidas em que você for cair em cilada, se você estiver perseverante, Deus vai te dizer, naquele momento certo, vai te falar assim: isso é uma cilada, isso é algo do inimigo, mas você está revestido pela graça de Deus. Então, quando você permanece firme, é a mesma coisa, né? Vem agora me relembrando, tem pessoas que dizem assim: fizeram macumba para mim. Amados, se você se considera um homem, uma mulher de Deus, para um cristão não existe isso, porque você está revestido pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois este mundo está rodeado de falsas aparências. Seja um vencedor, meus amados. Seja um vencedor e tenha discernimento do Espírito de Deus para identificar as ciladas do inimigo. 1 João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Amados, depois de toda esta palavra, você não tem que dizer: eu não fui ministrado nessa noite.
eu não entendi. Jesus diz apenas uma coisa para você: permanecer firmes no caminho do Senhor. Busque muito mais do Senhor. Persevere na busca constante, na consagração, na comunhão com o Senhor nosso Deus. É preciso abrir mão, muitas vezes, de muitos desejos pessoais. É preciso sacrificar as suas intenções naturais para seguir o perfeito caminho da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que você está, meus amados irmãos? Será que você está perseverando na palavra do Senhor? Você está desistindo? Você está esmorecendo? Você acha que o Senhor não está agindo sobre a sua vida? Essa é uma noite, meus amados, uma noite em que você vai dizer para o Senhor que você quer muito mais. Você quer mergulhar na presença do Senhor. Você quer buscar muito mais dele. Você quer queimar o Espírito Santo